Boa noite, irmãos. Sempre antes de pregar eu apresento livros, porque eu amo livros e tudo que eu gosto de que meus amigos também gostem. Esse livro aqui, Reforma da Igreja Não Acabou, um livro pequenininho. Se você tiver preguiça de ler, tem um QR Code, você pode assistir o vídeo no YouTube. Mas o que a gente fala aqui? A gente fala sobre o propósito da igreja. Que Jesus veio não para fundar a igreja, ele não veio fundar a igreja, ele veio pegar pecadores, transformar em discípulos, os discípulos em amigos e os amigos em testemunhas. E a igreja surgiu quando o Espírito Santo desceu, e o Espírito Santo só opera na igreja. Então a igreja é uma ferramenta de Deus para ser testemunha de Jesus até os confins da terra e até o fim dos séculos. Então a igreja não é depósito de crente, a igreja não é um clube santo, a igreja é um lugar onde todo membro é testemunha de Jesus, ou deveria ser, e nós só conseguimos fazer isso pelo Espírito Santo, e o Espírito Santo opera na igreja, amém? Então esse é um livro que vai ajudar muito, e 2 outros livros que tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje à noite. Espaço para Deus. Quem já leu Espaço para Deus? Gente, vocês estão perdendo muita coisa. Vocês precisam ter espaço para Deus. E esse livro aqui já faz muitos anos de publicado. Já sublinhei uma parte, depois sublinhei outra, e depois ficou tudo sublinhado. E eu consigo falar uma semana sobre esse assunto, e sendo um livro pequenininho, dá para você ler em meia hora, entendeu? Então é um livro denso, simples, direto, e que é mais importante que qualquer outra coisa. Então, quem quer espreitar Deus, como diz o Farley, precisa ler Espaço para Deus, e precisa praticar. É um livro de cabeceira, não é um livro para você ler e depois deixar de lado. Mas esse aqui, a presença transformadora. Gente, esse livro está impactando a minha vida e a vida de muitos amigos e irmãos que estão adquirindo, e você tem a oportunidade hoje à noite de adquirir o seu, porque eu já vou levar todos os outros embora. O Ciro vai levar embora para Guarulhos, tá? Então, corra depois da reunião e pegue antes que acabe, e depois, durante a mensagem, você vai notar como ele fala muito sobre o papel do Espírito Santo em nossas vidas hoje, e é isso que a gente vai tratar essa noite. Ele vai tratar muito mais do que nós vamos ter tempo para tratar hoje. Mas eu queria que vocês abrissem comigo, o título da nossa palavra hoje é o papel do Espírito Santo e o nosso papel. O papel do Espírito Santo e o nosso papel. Então, abra comigo em Romanos 8, 18. Romanos 8, 18. Pois tenho para mim que as aflições desse tempo presente não se podem comparar com a glória aonde que em nós há de ser revelado. A gente canta muito sobre a glória de Deus, mas ele está falando sobre as tribulações aqui, não compara com a glória que em nós há de ser revelada, porque a criação aguarda com ardente expectativa a revelação dos filhos de Deus. Ele usa a palavra revelada 2 vezes, porque se olhar para nós agora não tem glória nenhuma não é? Então a glória que em nós vai ser revelada, vai aparecer uma coisa que ainda não apareceu. Tem um outro livrinho meu que eu divulguei esses dias, falando o corpo humano revela ou esconde Deus. Então nosso corpo humano, Jesus veio no corpo igual ao nosso, não veio no corpo glorificado não, veio no corpo humano, para revelar Deus. João diz que ele viu, pegou, ouviu o verbo da vida, ele viu a glória de Deus, ele viu, e anos depois ele falou. Então Jesus no corpo, parecendo um carpinteiro de Nazaré, que é uma cidade do interior, que não tem fama nenhuma, ele
revelou o Deus criador do universo. Isso é muito estranho, né? Mas tinha discípulos que acreditavam que esse homem com quem eles conviviam era Deus. Era Deus. Eles viram Deus nesse homem. Então o corpo humano pode revelar a Deus. Mas uns de Nazaré que conheciam ele, falaram, não, a gente conhece a mãe dele, conhece os irmãos dele, ele trabalha de carpinteiro, ele nunca fez nada diferente. Esse cara, quem que ele acha que ele é? Vocês viram? Por causa de conhecer segundo a carne, não viram Deus. Então, você também, indo para uma igreja na casa, você pode achar que está ali com a casa fulano, esse aqui fala demais, esse aí fala de menos, esse aí não paga as dívidas, esse aí briga com a mulher, esse aí não sei o quê, e tudo por causa dos nossos problemas desse corpo. Mas, se você discernir o corpo de Cristo, você vai notar que ali não é só José, Maria, João e tal, é o corpo de Cristo. Jacó dormiu, achou que aquele lugar era comum, pegou uma pedra qualquer, quando acordou, falou assim, eu não sabia. E é isso que deve acontecer na ceia nas nossas casas. Eu não sabia que esses irmãos que eu conheço segundo a carne, e que essa carne me atrapalha de ver Deus, eu não sabia que é a casa de Deus, que é o corpo de Cristo. E tomar a ceia sem discernir o corpo de Cristo é perigoso. Então, nosso corpo pode revelar a Deus ou não. E as pessoas podem ver ou não, certo? Porque é o corpo que a Bíblia chama, o corpo da nossa humilhação. Mas o glória que em nós há de ser revelado. E aqui, eu quero que vocês prestem atenção, que todo mundo está querendo que Jesus volte, e isso é importante. Mas Jesus não volta enquanto aquilo que a criação aguarda vai acontecer. E a criação não aguarda a manifestação do Filho de Deus. Dos filhos de Deus. Quem falou isso? Isso, parabéns. É seu versículo. É palavra de Deus. Deus é louco. Como que ele vai fazer isso com a gente? Nessa igreja, do jeito que está. Isso aí só Deus para pensar uma ideia dessa. Mas ele está falando que a criação vai ver a glória de Deus em pessoas como nós. Então, isso não é ideia minha, é ideia de Deus. E os céus retêm Jesus até que isso aconteça. O mundo está caminhando para cumprir tudo. E a igreja? E nós? Onde está o trabalho de Deus para que a glória de Deus seja manifestada, que a criação fala, a gente não sabia, mas Deus está entre nós, nas pessoas, na igreja. Então, isso é a nossa expectativa. Agora, vamos para João, capítulo 16. Eu quero que nós meditemos, que você medite um pouco comigo sobre o papel do Espírito Santo. O papel do Espírito Santo e o nosso papel. E eu acredito que nós estamos tendo dificuldade de manifestar essa glória de Deus, porque nós não entendemos o papel do Espírito Santo. Nós não entendemos isso e nós precisamos entender. João capítulo 16, versículo 1 diz, tenho-vos dito essas coisas para que não vos escandalizeis. Expulsar-vos-ão das sinagogas, ainda mais vem a hora em que qualquer que vos matar julgará prestar um serviço a Deus. E isso vos farão porque não conhecerão ao Pai nem a mim. E eu falo assim, como assim? Eu estou dizendo essas coisas para não escandalizar você. Seus irmãos vão te trair, vão te matar, vão te perseguir. E estou falando isso para assim, não te escandalizar. É meio estranho, né? Porque isso aí escandaliza, né? Entendeu? Mas aí ele explica. Eles vão fazer isso, vai acontecer. Você vai, se eu não falasse, se eu não avisasse, você ia pensar que Deus foi embora, que Deus largou a gente, que Ele não existe, que Ele não tem cuidado de nós, e uma série de coisas. Mas tenho-vos dito essas coisas, versículo 4, a fim de que quando chegar aquela hora, e vai chegar, gente, vem chegando por séculos, os cristãos estão sendo perseguidos e mortos, mas vai chegar em um nível que vocês nunca imaginaram, gente. A igreja precisa entender, não tem rampinha para o céu, com música cantando e a gente subindo tranquilamente. Não, tem dores de parto, vai ser grave. O negócio vai ficar feio para a igreja e para Israel. Isso é meteorologia profética. Tem tsunami ali vindo. Tem problema vindo. A igreja vai ser perseguida ou vai trair.
Se você trair o outro, você não vai ser perseguido. Mas se você não trair, você será perseguido. E você tem que preparar para isso. E ele está avisando, ele não está dizendo, eu sou o dono do universo e quem crê em mim nunca vai ter problemas. Não, quem crê em mim vai ter muito problema. E eu estou avisando antes para você não escandalizar, só isso. Quando chegar aquela hora, vos lembreis de que eu vos tinha dito. Não vos disse desde o princípio, porque estava convosco. Agora, porém, vou para aquele que me enviou, e nenhum de vós me pergunta para onde vais. Antes, porque eu vos disse isso, vosso coração se encheu de tristeza. Gente, óbvio, se você anda com Jesus 3 anos e meio, se ele fala que vai embora, você vai ficar triste. Concorda comigo? Você não tem condição de não ficar triste. Entendeu? E ele está dizendo, e antes de ir embora ele está dizendo, você vai ser morto, pedrejado, maledicência. Tem gente que não aguenta nenhuma palavra contrária nas redes sociais. Pessoa maledicendo, falando mentira de você, não aguenta. Tem gente que, tem gente por causa de bullying nas redes sociais, suicida, você acredita? E tem crente que é afetado pela opinião dos outros. Meu Deus do céu! Jesus está dizendo, alegrai-vos, quando mentirem, disserem toda coisa sobre você. Ele avisou que vai acontecer. Então ele vai embora e nós vamos levar na cabeça. Fica alegre. Não, vou ficar triste mesmo. Antes, porque eu vos disse isso, o vosso coração se encheu de tristeza. Agora olha o versículo 7, que isso é central no que eu quero falar com vocês essa noite. Todavia digo-vos a verdade, convém-vos que eu vá. Eu não vou embora porque para mim, eu vou embora para vocês. Como assim, Jesus? Você vai embora? Vai nos largar? Mas ele já tinha dito antes que não vai nos deixar órfãos, que aquele que está conosco estará em nós, e o mundo não conhece porque não vê, mas que ele estará em nós o mesmo e não vai deixar órfãos. Vou embora, mas ele vem. Mas ele está dizendo, convém-vos que eu vá, pois se eu não for, o ajudador não virá a vós, mas se eu for, vou-lo enviarei. Vamos traduzir isso aqui, ó. Eu vou embora, porque eu não consigo fazer o que precisa ser feito. Mas Jesus é filho de Deus, ele pode fazer tudo. Não. A Trindade, cada um tem seu papel. Ele está dizendo, eu vou mandar quem pode fazer uma coisa que eu não consigo fazer. Parece estranho isso, né? Jesus está dizendo, eu tenho que ir embora, porque se eu não for embora, vocês vão ficar olhando para mim, e dependendo de mim. E eu não consigo entrar dentro de vocês, eu não consigo estar no Brasil e na Austrália ao mesmo tempo, eu não consigo ficar até o fim dos séculos, eu sou um homem. O Espírito Santo vai fazer uma coisa que eu não consigo fazer. Convém que eu vá embora, porque se eu não for embora, o Espírito Santo não vem. E vocês precisam do Espírito Santo. Vocês não precisam de mim, vocês precisam do Espírito Santo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Porque a gente fala assim, se eu vivesse naqueles dias, se Jesus estivesse aqui, aí era muito mais fácil. Não. Você tem alguém que faz mais do que Jesus. Ele traz Jesus para dentro de nós, de cada pessoa. Vocês estão entendendo? Jesus está dizendo que nesse trabalho, nessa coisa, o Espírito Santo é mais poderoso do que Jesus. Porque ele vai fazer uma coisa que Jesus não faz. Então, mesmo que Jesus estivesse presente pessoalmente, ele não conseguiria fazer o que o Espírito Santo pode fazer. E o Espírito Santo está aqui presente nessa noite. E não só na reunião, todo dia, toda hora, o Espírito Santo está em nós. Então nós temos alguém em nós, que é a promessa do Pai, muito mais poderoso para fazer esse tipo de coisa do que Jesus. Porque ele traz Jesus para dentro de cada pessoa, e ele guia cada pessoa. É quase como se nós tivéssemos um rádio direto para o céu. Nós temos um pager que não vai explodir, né? Nós temos essa presença, essa comunicação, esse telefone vermelho direto, uma linha quente, direto para o céu. Cada cristão tem. Não precisa de mediador. Não precisa de alguém ficar entre eu e Deus. Por isso que eu temo em falar
que não tem discípulo e fale, tema dizer que tem discípulo. Coroinha. Nós discipulamos pessoas para serem discípulos de Jesus, para receberem o Espírito Santo e ouvir a voz do Espírito Santo e sair fazendo outros discípulos de Jesus pelo poder do Espírito Santo. Amém? É isso que a gente faz. Nós, ministérios, só temos um papel temporário. As habitações de Deus são as coisas permanentes, tá? Que é os membros da igreja. E agora vamos para o 1 Coríntios 6, que é o que esse livro aqui enfatiza, que ele teve uma experiência pessoal. Ele é um empresário na Irlanda, que vende máquinas pesadas, e ele teve uma experiência de entender que o Espírito Santo santifica, que ele não precisa fazer obras dele, que é o Espírito Santo que faz, e entrou no descanso, e entrou livre de esforço humano. Foi maravilhoso. Mas na empresa ele ainda estava esforçando, porque pensou, não, minha vida espiritual é uma coisa e meu trabalho é outra. E ele teve outra revelação, que o Espírito Santo manda na minha empresa, que o Espírito Santo manda em tudo na minha vida, que o Espírito Santo não está só na reunião de domingo, ele está comigo todo dia da semana. E ele então traz esses versículos que até então eu não tinha tanta consciência disso que ele traz. 1 Coríntios 6. Ele diz o seguinte, é um versículo curtinho. Versículo 17. Vamos no 17 mesmo. Mas 16 e 17, vamos lá. Ou não sabeis que os que se unem à meretriz fazem um corpo com ela? A pessoa fala assim, não, foi só uma noite. Só uma noite que você se uniu com alguém, mas foi só uma coisa física. Nunca é. Tenho livros de pessoas com muita maturidade em cura interior, que dizem, baseado nesses versículos e na experiência de pessoas, se você une fisicamente com alguém, os pecados e a vida toda daquela pessoa passam a estar emendado com você. Pode ser tirado? Pode. Dá um trabalhão. Não é fácil. Enfiar a bucha na parede é fácil. Arrancar, vou te sair rasgando. Entendeu? Então, aquilo que Deus projetou para unir o casal, para os dois ser uma só carne, se é feito fora do casamento, é uma coisa perigosa. Ele fala assim, que se une com a meretriz, se torna uma só carne com ela. Que coisa horrível. Porque, como foi dito, os dois serão uma só carne. Então, quando se torna uma só carne, não é porque tem um casamento, é porque houve união sexual, só isso. Entendeu? Para Deus é isso aí. Mas o que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Então, quando nós recebemos o Espírito Santo une com o nosso Espírito como se estivesse casando. E quando você casa, ainda é duas pessoas, tá? Não se torna uma pessoa, mas se torna uma só carne. Então, um casamento ideal, do jeito que Deus quer, que você nunca une com outra pessoa antes do casamento, e que você une somente com aquela pessoa, existe essa coisa maravilhosa, tremenda, que nós nos tornamos uma só carne. E vocês são duas pessoas, mas tem uma ligação entre vocês que não tem com mais ninguém, certo? Então, são duas pessoas, mas não são. São duas pessoas, mas é uma pessoa. E é assim o Espírito Santo com o nosso espírito. Eu sempre pensava que eu tinha meu espírito e o Espírito de Deus, e que os dois ficavam discutindo. Entendeu? Mas não diz lá que o Espírito nosso luta com o Espírito de Deus. Diz que a nossa carne luta com o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo e o nosso Espírito não lutam, não, porque são um só. Eles concordam. Então, quando eu quero que você se esforce comigo para mudar seu conceito sobre o Espírito Santo na sua vida. Porque nós temos uma falta de fé de que o Espírito Santo está dentro de nós. E que o nosso Espírito é um com o Espírito Santo. Então, muita coisa que a gente não tremeu, não viu anjo, não sentiu revelação, ainda assim
é Deus. Ainda é. Porque é seu Espírito, com o Espírito Santo, é você. E você está com Deus, e Deus está em você. Vocês estão entendendo? É um só Espírito, não tem briga. Uniu, é um só. Então o Espírito de Deus une com o nosso Espírito. Então dentro de nós tem uma união entre o Espírito nosso e o Espírito de Deus. E isso tem consequências grandes. Quando você começar a entender isso, muda totalmente a sua vida e a sua maneira de tratar o Espírito Santo. Nós precisamos entender algumas coisas sobre como isso funciona. Isso é muito importante, tá? E vou tentar, pelo menos, dar algumas dicas aqui. Nós não vamos ler alguns versículos que eu marquei aqui. Você pode até anotar, tá? Levítico 2:4. Não vamos ler. Mas Levítico 2:4 fala assim: nas ofertas de manjares, você tinha que trazer sempre a farinha de trigo amassado com azeite. Quando você amassa com azeite, quem já fez pão aqui? Levanta a mão, quem já fez pão? Onias tem padaria, mas não fez pão, né? Mas quando você faz pão, a farinha dá um problemão no trabalho lascado, porque ele fica todo empedrado, você tem que ficar mexendo, com azeite suficiente, com água também e tal, você tem que ir mexendo, até ele se tornar uma massa beleza, bonita, né? Sem pelotas, sem nada, né? Uma massa bonita, então dá um trabalho. Então ele está dizendo, quando você vai fazer uma oferta para o Senhor, não traga a farinha e o azeite separado. Não, pega o azeite e amassa, é farinha amassada com azeite. Tá bom, Deus, vamos fazer isso, tá? Mas isso não basta. Ele fala, traga essa massa e traga coscorões, ele fala aqui, ou sei lá, com algum tipo de coisa, untado com azeite. Ou seja, não é amassado, é derramado em cima. Então é para amassar e é para derramar. E é sobre isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês, sobre o Espírito Santo amassado em nós, onde ele fica tão misturado que não tem jeito de discernir onde ele está, porque ele está unido conosco, um só Espírito. Mas tem momentos onde ele é derramado sobre nós. Outra passagem é Levítico 14, 26 a 29. Também não vamos ler. Mas ele fala ali algumas coisas, lendo esses dias, que eu achei impressionante, que eu nunca tinha reparado a importância do azeite. Porque o sangue, a gente sabe, o sangue perdoa, o sangue propicia, o sangue paga a nossa conta, o sangue nos purifica, o sangue nos liberta da nossa vã maneira de viver, maravilha. O sangue na porta não deixa que o anjo destruidor venha à nossa casa. Fomos resgatados pelo sangue, é maravilhoso. Mas aqui nessa passagem fala sobre o leproso, e lepra é figura do pecado. E quando o leproso é curado, ele tem que ir lá e levar um animal e derramar o sangue é colocado na ponta da orelha direita, no polegar da mão direita e no dedão do pé direito. Mas não pode ser só isso. Ele diz que isso só não faz expiação, não. E eu, inclusive, fala da palavra expiação. Ele traz um log de azeite e ele bota azeite em cima do sangue, na orelha, no dedo e no dedão do pé. Ele traz o azeite em cima. E ele esparge o azeite, não só o sangue, ele esparge 7 vezes diante de Deus. Ele esparge azeite, não só sangue. O azeite também. E o que ele faz com esse azeite? Depois, sobrou muito, porque só pôs um pouquinho aqui, espargiu um pouquinho assim, 7 vezes, e pôs no dedão, e depois pôs o outro. Mas o que ele faz com o restante? Ele faz... Você estava na reunião que o Romilton derramou um monte de azeite? Mas virou história, né? Mas o Abnério faz parecido, viu? E gente, quando ordena pastor e faz isso, eu falo assim, não faz isso não, gente. Derrama azeite, aí entra no olho, começa a arder, é um negócio terrível, né? Mas ele pega e derrama todo o restante do azeite em cima da cabeça do ex-leproso e fala que é para expiação, assim fareis expiação por ele. Então gente, tenta entender comigo que eu tenho que
não dá para demorar muito. Que eu estava falando hoje cedo lá na Maranata sobre o sangue, dava para falar muitos dias sobre o sangue. Nós precisamos entender o valor do sangue. Mas hoje à noite eu não quero falar sobre o sangue. Mas o cristão, sabe o que o cristão pensa? Todos os evangélicos, eles pensam assim: eu sou perdoado pelo sangue, eu ganhei entrada na vida eterna, eu vou para a igreja no domingo, eu dou o dízimo, eu me mantenho separado de certas coisas que a igreja ensina que não deve fazer, e sou salvo. E eu sigo minha vida do jeito que, da maneira que eu herdei dos meus pais. Eu sigo minha vida normal. Gente, ele pagou nossa conta, nos livrou da cadeia, mas não é para você cometer crime de novo. Certo? Você é um criminoso, você não merece salvação. Ele pagou sua conta pelo sangue, beleza? Propiciou a ira de Deus. Deus ficou calmo. Deus olha para você e fica super bravo, porque você é um traste sem vergonha, né? E Arlindo foi muito inspirado ontem para nos ensinar o tanto de sem vergonha que nós somos, né? Porque ele falou um negócio ontem, gente, ele começou falando que uma frase, um parágrafo influencia você mais que um livro, não é verdade? Sabe qual a frase dele que mais me impactou ontem? Que quando a pessoa te bate assim, ó, você não cerra os dentes fazendo, estou com vontade de matar, mas eu sou crente, não vou fazer isso. E você vira o outro. Não. Ele falou que Jesus, quando bateu no lado, ele não tinha que segurar nada, porque dentro dele era santo também. Então, santidade não é uma coisa de fora, santidade é uma coisa de dentro. Santidade é que eu não tenho cerro os dentes e falo assim: eu vou me segurar, porque eu não vou ter cobiça, eu não vou ter raiva, não vou ter ódio, não vou ter... Não, a santidade não é só comportamento. A santidade é uma transformação interior. Onde pode bater, eu viro o outro para aqui. Não tem problema. Essa é uma coisa tremenda. E todos nós, ele falou que todos nós temos dificuldade de admitir a verdade sobre nós mesmos. Não tem problema com você não. Tem problema sim. Não tem inveja de você não. Tem inveja sim. Só que a gente não admite. Nós temos que amar a verdade. Ele diz: o Espírito da verdade que o Pai procede. E a verdade mais difícil de engolir é a verdade sobre a gente mesmo. Que a gente tem um comportamento, um filtro, uma marca que mascara nossos erros. Isso é muito sério, não é, irmãos? E Deus quer tratar com a igreja profundamente sobre essas coisas. Então foi muito maravilhoso a palavra, foi gravada, né? Que você precisa ouvir essa palavra, porque a santificação, sem santificação ninguém verá o Senhor. Nós precisamos ouvir essa palavra, nós precisamos encarnar, entender isso, sabe? E pedir a Deus, eu acho que vai ser demolidor se o Senhor me revelar como eu sou, mas eu preciso que o Senhor revele. Eu preciso que o Senhor revele. E eu preciso chegar lá no pó. O sangue perdoa, o sangue cobre. Ele falou uma outra coisa, né? Eu não sei se é você que falou, sei lá, misturou as duas coisas. A culpa é sua. Quem falou isso? Foi ele? Foi ele. A culpa é sua. Não, a culpa não é minha. A culpa é sua sim. Você fez, a culpa é sua. Não terceiriza não, é sua mesmo. Mas não tem condenação. Mas por que não tem condenação se a culpa é minha? Porque Jesus pagou o preço. Então o sangue não quer dizer que você não fez. Quer dizer que você fez e outro pagou. Só isso. Mas, gente, só o sangue não resolve. Porque você vai fazer de novo. E se você falar que não vai fazer de novo, você é um trouxa. Porque você não sabe quem você é. Você vai pedir perdão e você vai fazer de novo. Você vai pedir perdão, você vai fazer de novo. E Deus vai perdoar de novo, porque o sangue vale mesmo. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, nos purificar. Beleza, Ele vai perdoar 70 vezes 7 no dia. Mas Ele não nos salvou para isso. Ele nos salvou para manifestar a sua glória. E para isso, Ele mandou o Espírito Santo. E não há coach na face da terra que vai te santificar. Gente, autoajuda é uma grande mentira. Mas é autoajuda com U. Porque a ajuda do alto com L funciona. É a ajuda do alto, não
autoajuda, certo? Então, autoajuda é uma falácia, nos engana. A gente pensando melhor, a gente consegue se controlar, mas o monstro está dentro. E esse não resolve com autoajuda. Na verdade, a autoajuda fortalece esse monstro. Eu digo assim, que quando você faz tipo pensamento positivo, você está fazendo fisioterapia, você está fazendo academia de Satanás para fortalecer os músculos da sua autoconfiança. Porque o eu que está controlando o eu, ainda é o eu que é você. Então o eu ruim, eu mando embora. Mas o eu bom que está mandando no eu ruim, está se achando, é pior do que o eu ruim, porque Jesus gosta de pecador, gosta de... Então se esse eu forte que fica... Eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, acabou, é um só Espírito, não tem dois não. Mas esta vida que eu vivo da carne, então é dois, mas é um. Vivo na fé no Filho de Deus, que me amou. Amém? Então o Espírito Santo faz, sabe, depois do sangue é o azeite. Depois do sangue, e você sair da cadeia livre, é o poder do Espírito Santo dentro de nós e sobre nós. Amém? Agora vamos meditar um pouquinho sobre essa habitação do Espírito e essa visitação do Espírito. Vamos pensar um pouquinho sobre o azeite misturado e o azeite derramado. Não quero demorar muito com isso, mas vamos para 1 Coríntios 15 aqui mesmo, perto, tá? 15, 1 Coríntios 15. Eu estou falando com vocês que isso é uma coisa que está começando a se tornar muito vivo para mim, na minha experiência, e esse livro ajudou eu a entender isso. Já estava acontecendo comigo, já estava sentindo algumas coisas, mas quando eu li isso aqui me ajudou a entender melhor, tá? E ele usou o versículo, mas usou a experiência da própria vida dele. 1 Coríntios 15, versículo 10. Mas pela graça de Deus... vamos ler o 9 aqui, ó. Pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Gente, Paulo, que orgulho. Ele fala que nasceu como abortivo, como apóstolo fora do tempo, que os outros eram tudo certinho, e ele veio depois como abortivo. Que ele nem era digno de ser chamado apóstolo, porque ele perseguiu a igreja de Deus, e prendeu pessoas, matou pessoas, e concordou com a morte de pessoas. Ele tinha culpa, e ele falou, não, essa culpa eu tenho mesmo. Isso aí vai me acompanhar para o resto da vida, eu tenho essa culpa. Mas pela graça de Deus eu sou o que sou. E a sua graça para comigo não foi vã, antes trabalhei muito mais do que todos eles. Que orgulho, Paulo. Só que se você acompanhar Paulo aqui em tudo que ele está falando, ele fala isso toda hora. Ele fala toda hora. Que eu fiz, que a graça de Deus está em mim, que eu fiz isso, que eu fiz aquilo. Mas ele nunca fala só isso. Ele sempre fala essa frase que vem depois. Trabalhei mais do que todos eles. Muito mais do que todos eles. Todavia, não eu. Então ele fala, eu fiz, e depois ele fala, não eu. Não eu. Mas a graça de Deus que está comigo. Eu não sou nada, mas pela graça eu fiz mais do que eles, mas não eu, a graça. Eu continuo sendo nada. Não é maravilhoso isso? Como é que se chama isso? Esse é o Espírito Santo habitando em você. Eu quero que você entenda uma coisa. Se eu tenho o Espírito Santo, e o Espírito Santo está dentro de mim, e o meu Espírito é um com o Espírito de Deus, eu posso fazer um monte de coisas sem sentir grande coisa. Porque não é uma visitação, é uma coisa natural, coisa normal, coisa da vida. Tem problemas, não sou isento dos problemas, tem um monte de coisa. Mas se o meu espírito é unido com o Espírito de Deus,
e eu ouço o Espírito Santo de Deus, e Ele está me guiando, e eu faço as coisas pela direção dEle, eu vou ter fruto. Pessoas vão ser tocadas. Eu vou dar muito fruto. E vai ser coisa da vida eterna, e vai ser coisas maravilhosas. Mas eu não estou sentindo nada. Sim, espetacular. Estou vivendo minha vida normal. Estou tomando decisões normais. Estou agindo na vida normal. Estou tomando decisões nos meus negócios sobre meu dinheiro, sobre minha família, sobre meus relacionamentos, tudo normal. Mas não sou eu, a graça de Deus comigo. Eu estou conseguindo falar com vocês? Vocês estão conseguindo entender? Que muitas pessoas acham que o Espírito Santo só opera quando você está sentindo tremedeira. Não. A maior parte do tempo você não está sentindo isso. A maior parte do tempo você está só vivendo sua vida. Muitas vezes você tem dúvidas, tem um monte de coisa. Às vezes é difícil orar. Às vezes você tem dúvidas, você tem lutas, você tem problemas, você tem coisas. Mas você está em contato com o Espírito Santo, você está orando, você está esperando nele, a paz de Deus é o árbitro em seu coração, as coisas estão acontecendo, e você vai olhar para trás e vai ver que tem uma trajetória que não é você, é Deus. Isso é o Espírito Santo habitando em nós, isso é o Espírito Santo amassado em nós, é o meu Espírito unido com o Espírito de Deus. Ele me criou para boas obras, Ele me criou para estar aqui hoje à noite com vocês. Ele me criou para sofrer esse negócio de câncer e não ter medo da morte. E passar um monte de coisa atrapalhada e não ter problema nenhum com isso. Mas não é eu, é a graça de Deus. Hoje eu estou convicto disso. Hoje eu tenho certeza disso. Que a força que eu tenho não é meu, é de Deus. E eu tenho visto milagres, eu tenho visto coisas acontecendo na minha vida que não podem acontecer. Mas eu tenho visto um monte de problemas e um monte de coisa que todo mundo tem, que eu também tenho. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, gente? Quando você começa a entender isso, o Espírito Santo é um com o seu Espírito. Anda com Ele, ouça a voz dEle, obedeça a Ele. Ele põe pessoas na sua frente. Ele põe pessoas para resolver problemas. Ele dirige você para fazer certas coisas. Se você escutar a voz de Deus, você pode ser uma pessoa que vai fazer grande diferença. E você nunca vai copiar os outros. Você nunca vai ser como os outros. Você é você e mais ninguém. E o jeito que o Espírito Santo age em você é totalmente diferente. Você tem que conhecer a voz do Espírito Santo. Você tem que obedecer. E isso é o Espírito Santo dentro de nós. Deu para perceber um pouquinho isso aí? Agora, Paulo não tinha só isso. Não é só o Espírito Santo intermeado, não, tem o Espírito Santo derramado. Sabe o que é isso? Visitação do Espírito Santo. O Espírito Santo habita em nós, mas ele também precisa ser derramado sobre nós. E quando nós falamos de avivamento, e quando nós falamos de derramar do Espírito, nós não estamos falando sobre pessoas que não têm o Espírito, nós estamos falando sobre pessoas que de vez em quando precisam de uma derramada do Espírito. E na vida de Paulo você vai observar isso. Eu quero ler só uma passagem para vocês sobre isso, para mostrar a diferença. Vou citar alguns versículos sobre essa questão aqui. 2 Coríntios 12, 11, Paulo também fala sobre isso. Que eu fiz, mas não foi eu, foi Deus. 2 Coríntios 12, 11. Mateus 10, 20, Jesus disse: não sois vós que falais, mas o Espírito do vosso Pai. Não pensa sobre o que você vai falar, sabe? Não pensa sobre o que você vai falar. Porque não é você que fala, é o Espírito do vosso Pai que fala. Que coisa interessante, não é? Entendeu? Então, isso aí, ele fala, não pensa antes que você vai falar diante das autoridades e tal. Fica na sua, que o Espírito Santo está dentro de você, e na hora de falar, ele vai vir, e não é você que fala, é ele que fala. É Mateus 10, 20. 2 Coríntios 3, 5, fala, a nossa suficiência vem de Deus. A gente consegue enfrentar os desafios. Ele fala aqui sobre desafios nos negócios. Quando ele entregou todos os negócios dele a Deus, passou um ano e meio sem vender nada. Falei, o que aconteceu? Deus estava aprovando ele. Depois disso, nunca mais. A bênção de Deus desceu e a direção de Deus, e ele só próximo, Deus dirige e Deus faz. Mas tem provação, tem luta. Deus fala assim, você vai levantar? Você vai tentar fazer na sua força ou você vai esperar em mim? Entendeu? Ele conta sobre isso, ele fala sobre isso. Então,
eu tenho visto na minha vida material, na minha vida física, na vida do ministério e tudo, o Espírito Santo tem opinião, ele fala, e você obedece, você é nada, e você continua sendo nada, mas a graça de Deus está com você, e as coisas acontecem, isso é coisa tremenda. Filipenses 4,13, todo mundo conhece, posso tudo naquele que me fortalece. Gálatas 2,8 também, são versículos, mas eu quero ler com vocês 2 passagens em Atos, só, para te mostrar sobre a visitação do Espírito Santo. Atos 23:11. O contexto que Paulo estava sendo preso lá em Jerusalém, e diz no versículo 10, avolumando-se a dissensão, o comandante, temendo que Paulo fosse por eles despedaçado, mandou que o soldado descesse, tirasse do meio deles e o levasse para a fortaleza. O cara estava quase sendo linchado, tá? E o capitão foi lá, e o anjo não desceu para libertar ele, não. Foi o capitão romano, tá? Não foi uma libertação sobrenatural, não. O comandante romano. É totalmente natural. Vocês precisam entender que a nossa vida espiritual não é cheio de milagres. Não é cheio de coisas. Você lê aqueles livros, você vê as pessoas falando, você pensa, nossa, a minha vida é tão comum, a minha vida é tão normal. Você não é assim também, não. Abraão passava 13 anos sem ter uma palavra de Deus aqui registrada. Gente, a nossa vida é normal. Deus não te livra da vida normal. E o comandante romano livrou ele de ser despedaçado. Ele saiu de uma situação meio tensa, meio traumática, né? Na noite seguinte, apresentou-lhe-se o Senhor e disse, tem bom ânimo, porque como deste testemunho de mim em Jerusalém, assim importa que eu desse também em Roma. Quando você precisa, presta bem atenção, gente, quando você precisa, e todos nós precisamos, quando você precisa, e essa habitação interior existe, mas ela não é suficiente, você é humano, você começa a ter medo, você começa a ter pavor, Deus vem e visita. Tem habitação e tem visitação. Na vida de Paulo, você vai notar vários lugares, quando o anjo aparece, ele foi salvo, porque Deus visitou ele, foi salvo, e Deus falou, você vai sofrer muito, você fez outros sofrer, você vai sofrer pra caramba, mas você vai ser minha testemunha, deu para ele uma comissão, e depois aqui no meio dessa crise, Deus veio para ele assim, pode ficar tranquilo, ninguém vai te matar não, você vai dar testemunho que eu tenho esse propósito na minha vida. Que ânimo isso dá, não é? Então esse óleo derramado sobre a cabeça, ele é muito bom, de vez em quando a gente precisa. Mas não é quando a gente quer, é quando Deus resolve o que você precisa. Atos 27, versículo 21, eles estavam no navio, e olha aqui, havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse, senhores, devias ter me ouvido e não ter partido de Creta, para evitar essa avaria e perda. E agora vos exorta que tenhais bom ânimo, pois não se perderá vida alguma entre vós, mas somente o navio. Porque esta noite me apareceu um anjo do Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, dizendo, não temas, Paulo, importa que compareças perante César, e eis que Deus te deu todos que navegam contigo. Não é maravilhoso isso? Eu leio isso aqui e fico maravilhado, e eu acho que todos vocês podem olhar para trás na sua vida e lembrar de momentos onde você precisava, onde você estava lá embaixo. Você tem o Espírito Santo em você, mas as coisas avolumam, fica difícil, e Deus chega e nos visita. Não tem nada melhor na terra do que isso. Não vou entrar em detalhes, mas antes da minha primeira operação, Deus me visitou. Não vi anjo, nada disso, mas Ele trouxe palavras da Bíblia que eu nem sabia na hora onde era, e me consolou, e essas palavras são fortes, são seguras. Mas você acha que Ele vem todo dia? Não, é de vez em quando. Mas quando você precisa, Ele vem. Não é quando você quer, mas quando você precisa, Ele vem.
E são essas coisas que nos seguram e que nos levam à frente. E quando você olhar para trás, você vai falar assim, teve aquele momento, teve aquela pessoa, teve aquela coisa. E essas coisas são marcos. Então tem a visitação e tem a habitação. Tem o ser normal, natural, fazer as coisas pequenas do dia a dia, perguntando ao Espírito Santo, sentindo a paz de Deus, sabendo o que se deve fazer, o que não deve fazer, mas tem a visitação de Deus. Amém? Romanos 8, 12 a 14, não vamos ler, ele diz, todos que são guiados pelo Espírito são filhos de Deus. Você não foi salvo só para ir para a igreja no domingo, você foi salvo para ser guiado pelo Espírito Santo. E sabe por que você não é guiado pelo Espírito Santo? Muitas vezes, porque você não tem espaço para Deus. Porque Ele não grita, Ele fala baixinho. E como o Farley falou ontem, Ele demora. Nossa, aquele versículo maravilhoso, Farley. Esperei com paciência pelo Senhor. E Ele me atendeu. Você não pode exigir que Deus te atenda na hora que você quer, do jeito que você quer. Você tem que buscar Deus, espreitar mesmo. E quem espreita ou quem pesca, passa horas sem nada. Você tem que espreitar Deus. Eu digo o seguinte, gente, presta bem atenção. Deus a gente não vê, mas a Bíblia a gente vê, porque tem na mão. Você diz que honra a Deus, você lê a Bíblia. Porque se você honra a Deus, mas não lê a Bíblia, você não honra a Deus. Porque Deus que a gente não vê, como é que a gente honra Ele? Tem jeito. Palavras são baratas, você tem que ler a Bíblia. Porque quem honra a Deus, honra a palavra de Deus. Eu não posso ter um Deus que eu imagino, eu tenho que ter um Deus que a Bíblia fala que Ele é. Eu não posso ter um Deus da minha imaginação, eu preciso ter um Deus da Bíblia. E a minha mente é contra Deus, nossa mente é programada, o default da nossa mente é horrível. Ela tem que ser renovada todo dia. Você não lê a Bíblia para entender tudo que você leu, você lê a Bíblia para ouvir a voz de Deus. Mas não é só ler a Bíblia, que tem muita gente que lê a Bíblia e também não muda nada. Porque você tem que prestar atenção no Espírito Santo. E aí, o que você faz? Todo dia você lê a Bíblia, depois você fecha a Bíblia, você pega seu caderninho e escreve, letra cursiva, com tipo uma coisa chamada caneta, ou lápis. É uma invenção maravilhosa, secular, e pedagogicamente, eu trabalhei em escola há muitos anos, e eu estudo as teorias, eu vejo as coisas. Tem uma coisa que acontece no cérebro quando você escreve cursivamente, que não acontece quando você escreve digitando. Sim, gente, hoje, eu li uns capítulos de Levítico, e falei assim, nossa, não tem nada a ver, não senti nada. Não vi nada. Vou escrever, li tal, capítulo 21, 22, sei lá, de Levítico, alguma coisa, e não senti nada. Mas depois eu falei, não, eu vi uma coisa interessante, vou escrever isso. Quando você começa a escrever, vem, eu vi outra coisa, eu vi outra coisa. Sabe o que escrever cursivamente faz com você? Meditar na palavra. Ele é um exercício para meditar na palavra. Vai por mim, gente. Pode digitar, pode fazer um monte de coisa, mas não vai acontecer a mesma coisa. Eu acabo com canetas, literalmente muitas. Entendeu? E funciona. Com crianças funciona. Tem algo que acontece no cérebro, entendeu? Então, a Bíblia não diz só leia, medite na palavra. Pense na palavra. Não pense no que você não entendeu, pense no que pequenas coisas que você entendeu. Escreva. E depois fecha o caderno e vira seu coração para Deus para orar. Mas orar o quê? A mesma coisa que eu orei ontem? A reza de ontem? Vale. Porque toda vez que você vai no mercado, você não faz uma listinha para comprar? Mas você já fez listinha outros dias, mas você faz de novo, não faz? Então reza para Deus também, a mesma listinha. Pensa, meu pai, minha mãe, meu filho, meu neto, blá, 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 blá. Pode rezar, porque é bom. Mas não fica só nisso. Porque quando você acaba de ler a Bíblia, quando você acaba de meditar sobre a palavra,
Se você ficar em silêncio diante de Deus, que a Bíblia fala que você conversa com a sua alma, né? Você fala, ô minha alma, por que você está abatida? Por que você está alegre? Conversa com você mesmo, entendeu? Para você poder falar coisas genuínas, coisas atuais. E muitos de nós nem sabemos. Você não tem contato nem com sua alma, como é que você vai ter contato com Deus? Aquieta um pouquinho e fica em contato com você. Eu estou triste, estou alegre, por que eu estou triste, por que estou alegre? Quem me fez ficar triste, o que me fez ficar triste? Pensa um pouquinho. Gente, e se você for igual eu, vai surgir um monte de coisa que você tem que fazer na hora, assim, que você nunca lembrou antes. Liga para fulano, manda um WhatsApp para fulano, blá, 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 blá. E assim, ai meu Deus, ora logo e depois acaba. Não, pega um papelzinho pertinho e fala assim, vou ligar para fulano. Pronto, não precisa pensar mais nisso. Não, eu preciso fazer isso. Então faz, porque o melhor jeito de você lembrar do que você tinha que fazer é começar a orar, sabe? Melhor jeito. Tem gente que o melhor jeito de dormir, tem gente que sofre de insônia. Vai ler a Bíblia para você ver, você vai dormir na hora. Muito bom. Ou então ouvir um pregador que fala no mesmo tom, assim, toda a vida, assim, aí também dá para dormir, beleza. Ou põe um jogo de futebol que você não interessa nenhum dos dois times, e tanto faz como tanto fez, e aí você vai dormir. Então, quando você está fazendo espaço para Deus, você está liberando sua mente. E aí você começa a lembrar das coisas que tem que fazer, anota. Que depois que terminar a orar, você faz. Mas quando você anota, você não precisa fazer. Então você aquieta, entendeu? Então é muito importante, presta bem atenção nisso. Você honra a Deus. Como que você honra a Deus? Você dá as primícias do seu dia para Ele? Você dá um horário ótimo para Ele? Você honra a Bíblia, a palavra dEle? Você honra o Espírito Santo? Você crê que o Espírito Santo está em você? Você dá espaço para Ele falar? Ele não vai falar só naquela hora, Ele vai falar durante o dia, vai falar durante a noite, Ele fala a hora que quiser. Mas você dá espaço, você honra a palavra e o Espírito, porque é a única coisa que nós temos desse Deus invisível. Eu estou terminando, mas tem algumas coisas muito importantes aqui. Filipenses, capítulo 4, versículo 13. Não é 4, 13, é Filipenses 2. Filipenses 2, 12. Filipenses 2,12. De sorte que, meus amados, do modo como sempre obedeceste, não como na minha presença somente, mas muito mais agora na minha ausência, efetuai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Paulo é dono de fazer coisa contrária. Efetuai a vossa salvação, então vou trabalhar. Não. Você não consegue efetuar a sua salvação. Então como é que você está mandando eu efetuar a minha salvação? Efetua a sua salvação. Vou efetuar agora? Não pode efetuar. Paulo resolve como é que você quer, né? Efetua ou não efetua? Efetua a sua salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como realizar. Por que eu devo ter temor? Porque você não é marionete. O Espírito Santo não vai pegar a sua mão e pôr no bolso para tirar dinheiro para dar para alguém. Você que vai pôr. O Espírito Santo não vai fazer você sair da sua zona de conforto e falar com aquela pessoa que você não queria falar. Ele não vai. O Espírito Santo não vai pegar seu pé, tirar do barco e pôr em cima da água. Você que tem que pegar. Você efetua a sua salvação. Não vai deitar numa rede, é o Espírito Santo que vai fazer. O Espírito Santo está em mim. Então, de alguma forma misteriosa, o Espírito Santo vai fazer as coisas. Não vai fazer, não. Ele vai te dar o querer e o poder para efetuar. Mas a decisão é sua. Ele fala, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Mas não inventa, não copie outros, não sinta a carga dos outros. Para ser espiritual eu tenho que fazer igual fulano. Não, você tem que fazer o que o Espírito Santo manda você fazer. Você é uma pessoa única, a direção do Espírito Santo para você é diferente de todos os outros. Os seus dias não tem que ser repetido, fazer hoje o que você fez ontem. Você não tem que fazer o que o seu temperamento manda. Você não é devedor à carne. Se você é sanguíneo, você não é obrigado a ser um sanguíneo carnal. Você pode ser um sanguíneo espiritual.
Viu, Farley? É possível. É possível. Dá trabalho, a Dani sabe. A Bíblia toda ele está falando que é o poder de Deus que opera em nós. Mas tenha temor, porque pode ser que Ele queria que eu fizesse alguma coisa nesse dia e eu não faço. Presta bem atenção, tem um outro livro maravilhoso que eu li esses dias, não está aí, chama Desvendando o Mistério da Fé, de Charles Price, um grande ministro de cura. E ele acaba com esse negócio de achar que fé é acreditar. Deixa eu falar com vocês uma coisa. Eu acredito piamente que Deus pode me curar do câncer. E na verdade eu creio que Ele quer. Eu estou com sempre umas hérnias que, gente, é fisicamente, por causa da operação, fisicamente, eu creio que Ele pode fazer essas hérnias para dentro. Isso não é uma... E Ele pode tirar os tumores, Ele pode fazer tudo isso. Mas isso não é fé. O diabo também acredita. Fé não vem de você. Fé não é pensamento positivo. Fé é dom de Deus. E esse cara que escreveu esse livro, ele curou, ele pelo poder do Espírito Santo, curou muita gente. Campanhas enormes nos Estados Unidos. Ele foi um dos primeiros, na primeira metade do século passado. Dr. Charles Price. E esse livro você vai encontrar na internet, você vai achar, Desvendando o Mistério da Fé. Muito mal traduzido, por sinal, já falei com o Gary para ele mudar essa coisa. Horrivelmente traduzido, mas está em português. Se você quiser em inglês, é domínio público, né? The Real Faith, em inglês. Mas ele vai publicar novamente, mas esse livro é revolucionário, ele muda, porque ele está falando, fé não é acreditar, não é fazer força mental. Você tem pouca fé, meu irmão, você tem que ter fé. Tem que ter fé como? Tem algum botão para me dar fé? Não! Não! Como é que fala em Efésios 2? Ele fala, pela graça sois salvos, mediante a fé, mas isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie, eu creio, não, você crê porque Deus te deu fé. Ele encontrou pessoas nas campanhas dele que chegavam, eu sou cheio de fé, eu tenho muita fé. Ele falou assim, está enganado, você não tem nada. A pessoa não era curada, voltava para casa, e alguns dias depois voltava, Deus me visitou, me deu fé, hoje você é curado. Foi curado. Entendeu? Fé vem de Deus, não vem de nós. Quando Jesus falou, a tua fé te salvou, sabe por que ele falou isso? Porque Ele estava presente. A fé que vem dEle. Quando Pedro curou aquele paralítico na porta do templo, por que você está olhando para nós? Como se nós tivéssemos feito alguma coisa. É o nome de Jesus e a fé que vem por meio dele que curou esse homem. E uma coisa que eu não sabia, que fala que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, e em muitas vezes está escrito fidelidade. Não é fidelidade, é fé. Fé é dom de Deus e fé é fruto do Espírito Santo. Fé vem dele. Se você não tem, eu creio que você acredita, eu também acredito, mas uma hora vai chegar a fé, e quando a fé chega, manda brasa porque vai acontecer, porque veio dele. E quando fala em Marcos, tende a fé em Deus. Se você tiver fé como um grão de mostarda, você vai mudar esse monte e mandar entrar para o mar. Aquela passagem está errada, não é tende fé em Deus, tende a fé de Deus. Ou seja, eu não posso inventar uma coisa e ter fé e falar assim, eu vou remover essa montanha. Não, a fé vem dele, para o que ele quer, para o como ele quer, do jeito que ele quer. Então a fé não vem do seu esforço, a fé vem de Deus, amém? Mas, e aí estou terminando mesmo, gente. Obrigado pela paciência de vocês. Nós precisamos crer mais no Espírito Santo e menos em nossa força, para nós mesmos e para os outros. Gente, na igreja, nós precisamos parar de exortar os irmãos e nós precisamos transmitir fé. Quem vai fazer a obra em você não é você, é Deus. Mas você não pode ficar parado.
você precisa ouvir o Espírito e obedecer. Amém? Se Pedro saísse daquele barco, no meio da água, por conta própria, eu creio, Jesus está andando sobre as águas, eu também vou andar. E saísse do barco, ele ia afundar. Ele falou: Jesus, você está andando nas águas, posso ir? Posso ir? Aí Jesus falou assim: venha. Aí ele foi. Agora, sabe o que acontece muitas vezes? Você ouve a voz de Deus, Deus te fala para fazer uma coisa, mas você fala assim: ah, não vou não. E se não acontecer? E se não for o Espírito Santo? E se for errado? Né? Entendeu? E você não vai. E o que você faz? Você trava as obras que Deus queria que você fizesse. Você já pensou Pedro lá? Ele não estava pensando em curar aquele paralítico, ele estava pensando em ir orar. Aí o cara pediu dinheiro, ele falou: ah, não tem, mas o que eu tenho eu te dou. Aí o Espírito Santo falou com ele, ele teve coragem. Mas ele teve coragem porque o Espírito Santo deu para ele essa fé que vem de Deus, que ele falou, a fé veio de Deus. Se ele pensasse: gente, vai ficar feio eu levantar esse cara com as perninhas assim, ó, pendurado, vai ficar muito feio, eu vou ficar fazendo papel de palhaço. Não, ele creu. Então eu estou exortando vocês, gente, não vai acontecer isso automaticamente, você tem que decidir obedecer ao Espírito Santo. Se o Espírito Santo te fala para fazer uma coisa, sai e faça. Se não for, você vai ficar cara de palhaço, só isso. Não tem outro jeito, gente. Não tem outro jeito. Entendeu? Deus marcou para nossas vidas, e presta bem atenção, na sua vida, na minha vida, Ele marcou nossos dias e estabeleceu as boas obras que nós devíamos fazer. Está tudo escrito no livro dele. E muitos dias a gente não fez, porque não ouviu, ou porque não obedeceu. Desenvolver a vossa salvação com temor e tremor, porque não é você, é Deus que opera em você, tanto o querer como o efetuar. Deu para entender o equilíbrio da coisa? Não é você inventando moda, não, é você obedecer no Espírito Santo. Mas se você não obedecer, não vai acontecer. Se você não obedecer, não vai acontecer. E muitas coisas que Deus nos fala, a gente não faz de medo das consequências. Agora, tem muita gente, e brasileiro é bom para isso também, porque brasileiro é empreendedor, brasileiro é arrojado. Tem muita gente que vende tudo, que faz tudo e depois dá com a cara na parede, porque não foi Deus que falou. Entende? Então, assim, é louvável a coragem. Eu já encontrei com muitas pessoas machucadas, porque tentaram fazer muita coisa para Deus e largaram empregos bons e venderam suas coisas e fizeram um monte de coisa e hoje estão machucadas, muito feridas, porque não foi a voz de Deus. Se Deus não falou, não faça. Mas se Deus falou, faça, que vai dar certo. Vai ter problema também, mas vai dar certo. Vai dar certo. E terminando, Judas 1, vamos terminar com esse versículo aqui. Ó. Judas 1. Eu gostaria que Deus enchesse essa sala hoje de fé. Eu gostaria que a gente parasse de crer nas pessoas e crer em nós e começar a crer no Espírito Santo. E quando nós discipulamos pessoas para serem discípulos de Jesus, que a gente não tentasse mudar elas por nossas exortações, porque não adianta. Tem muito pastor que dá burnout porque ele fala e as pessoas não obedecem e se lascam e a pessoa se sente culpada. Não é verdade? Muita coisa, muito peso. Gente, a pessoa não vai mudar por ela só pode mudar pelo Espírito Santo. Então nós temos que ser um pouco mais leves, um pouco mais tranquilos, porque não sou eu que vou fazer, é o Espírito Santo. E se eu creio no Espírito Santo, se eu transmito isso para as pessoas, elas vão receber fé também. E vai acontecer milagres. Mas não vai acontecer do jeito que eu estou pensando. E nem do jeito que ela está pensando, vai acontecer do jeito que ele está pensando. Amém? É isso. Judas 1, que só tem um mesmo. Se alguém falar para você ler Judas 2, é mentiroso, né? Judas 1, 24 fala: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeçar e apresentar-vos ante a sua glória imaculados e jubilosos,
ao único Deus, nosso Salvador, por Jesus Cristo, nosso Senhor, glória, majestade, domínio e poder, antes de todos os séculos e agora e para todos sempre. Amém. Gente, eu tenho um monte de versículos que falam sobre isso. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Gente, se você está na maca, se você está na sala de cirurgia, não dê opinião para o cirurgião. Fique quieto. Deixa ele resolver. Se você está nas mãos de Deus e Deus prometeu fazer você santo, Ele vai fazer você santo. A responsabilidade é dele, não é minha. Aquele que começou a boa obra vai terminar. Nós precisamos começar a pregar isso, confiar nisso, crer nisso, sabe? Eu acho impossível, mas Ele vai fazer. Ele prometeu. Aquele que é poderoso para os guardar de tropeçar e livrar de todo o mal, e levar você até o fim, e terminar a obra de santificação. Ele, não sou eu. É o Espírito Santo, amém? Tem muitas promessas na Bíblia que falam isso. Paulo escreveu para Coríntios, aquela igreja que estava cheia de problemas, aquele que é poderoso para nos guardar até o fim, amém? Vamos começar a crer em Deus, que Ele vai terminar a obra em nós, e não vamos ficar supervisionando essa obra, tá? Verificando se está acontecendo. Não, é Ele que vai fazer. Ouça a voz do Espírito Santo e obedeça. Não fica vigiando, arrancando o pé de feijão. Será que está nascendo? Você vai matar ele, deixa quieto. Não seja o cirurgião, deixa o cirurgião trabalhar. Amém? Vamos ficar em pé. Senhor, nós nos dirigimos a Ti nessa hora, nós dirigimos nosso rosto a Ti nessa hora. Aquele que é poderoso para nos guardar de tropeçar. A Ele seja a glória e a honra, agora e para todo sempre. Senhor, nós queremos nos entregar em Tuas mãos nessa noite. Nós queremos parar de tentar supervisionar a Tua obra em nós. Nós queremos nos entregar como sacrifício vivo em Tuas mãos. Nós queremos permitir que o Senhor faça de nós o que o Senhor quer. Revele-nos a Tua vontade para cada dia, para cada hora. Fecha a nossa boca de falar palavras de incredulidade. Fecha a nossa boca de murmurar, de reclamar, de duvidar. Senhor, nos leva a humilhar e aceitar que nós não somos nada e não conseguimos nada mesmo, mas entregar nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável. Leva-nos para andar no Espírito nessa semana agora, Senhor, a despojar do velho homem e nos revestir do novo homem. Ajuda-nos a ouvir a voz desse Espírito que está dentro de nós. O Teu Espírito está dentro de nós. Senhor, ajuda-nos a ouvir a Tua voz, ajuda-nos a ler a Tua palavra. Fala conosco quando nós lemos a Bíblia, fala conosco quando nós oramos. Dá-nos ouvidos para ouvir, dá-nos coração para entender. Livra-nos dessa autoconfiança e faz-nos cair aos Teus pés e falar assim: Deus, eu não tenho jeito, mas o Senhor tem jeito. E o Senhor me resgatou pelo sangue e o Senhor me deu o Seu Santo Espírito. Senhor, dá-nos fé no poder do Espírito Santo, na graça do Espírito Santo, para andarmos essa semana como luzeiros aqui neste mundo. Muda Curitiba, muda nosso local de trabalho, muda nossa escola, muda nossas famílias. Senhor, naquela calma, naquela graça, livra-nos dessa agitação, livra-nos do suor, livra-nos do esforço humano, livra-nos de justiça própria. Dá-nos calma, paz, descanso, fé e coragem, ousadia para fazer a Tua vontade. Senhor, é isso que nós pedimos, que a Tua palavra penetre em corações e que ela permaneça, que ela fique e que ela produza muito fruto para a Tua glória. Amém. Aleluia, Jesus.